Shri Vitala Giridhari Parabrahmane Namah. Shri Vitala Giridhari Parabrahmane Namah. Para você que disse Vikshar, você acertou. Vem comigo. Estou aqui com ninguém mais, ninguém menos que ele, Vikshar. Olá. Vikshar, muito bem-vindo. Muito obrigado pela sua visita. Não, Fico obrigado. muito feliz de, primeiramente, tê-lo aqui em minha casa e da oportunidade de ter esse bocadinho aqui contigo Obrigado por me receberes. para falar principalmente sobre aquilo que move as nossas vidas, que é a nossa vida espiritual, guruji e a nossa vida por si só, né? Para a gente começar, eu queria que você falasse um pouquinho do Vikshar antes de se tornar o Vikshar. Quem era Vikshar antes da fila da praçada? Então, sou natural dos Açores, da Ilha de São Miguel, e venho para Lisboa em 2011 fazer uma formação em dança. E é através desta formação em dança em que eu tenho contacto com pessoas ligadas, digamos, ao mundo da espiritualidade, da consciência. E através dessas pessoas eu começo também em paralelo, evidente, no caminho do autoconhecimento, de conhecer-me melhor, quem sou eu, o que é que faço aqui. E tanto que comecei com o budismo, passei pelo Reiki e tudo mais, mas foi no Om Shanti que tenho uma experiência, como eu venho das artes e sou muito sensível também, e à parte da expressão, o Om Shanti foi uma prática que foi surreal. O contacto que eu tive foi muito sensorial, foi sonoro, foi uma coisa da imaginação muito forte. Pronto, e a partir daí eu quis saber de onde é que vinha, quem que tinha trazido, e foi uma porta que até hoje não se fechou. Eu queria te perguntar uma coisa sobre o Om Shanti, porque tem muita gente que manda mensagem pra gente, no geral, perguntando sobre o Om Shanti. Você pode compartilhar alguma experiência breve mesmo de como é que o Om Shanti te capturou? Como é que te chamou a atenção em relação à vida espiritual? Sim. Por exemplo, uma das coisas que nós dizemos às pessoas é que quando nós vamos pela primeira vez, a gente vai sem expectativa. E então, quando vamos sem expectativa, a mente não espera nada. E é onde temos as maiores experiências, isto é, o estado da nossa consciência eleva-se, nós podemos experienciar todas aquelas coisas que o facilitador diz, não é? Os sons que nós ouvimos, todo o campo energético que nos percorre o corpo, e foi isto que aconteceu comigo. Eu tive a capacidade de ouvir dezenas de vozes, de cânticos. Foi uma coisa que parecia que eu tinha ido ao reino dos céus, mas estava tão presente e tão consciente. E acima de tudo, o que é que o Om Shanti me fez e faz-me, ajuda-me muito a elevar o meu estado de consciência. E quando eu digo isso, elevar o meu estado de consciência, em momentos de muita ansiedade, muito stress, eu consigo ir para um lugar de paz para ter clareza, para resolver o que seja o desafio que esteja a acontecer. Certo, então eu vou pedir para você para olhar para aquela câmera e dar um recado para quem está em dúvida, para quem está inseguro de fazer o Om Shanti pela primeira vez. Não tenhas dúvida, dá-se a oportunidade a ti de experienciares o Om Shanti e vai sem expectativa. Qual foi o momento em que a música deixou de ser apenas som e passou a ser uma experiência espiritual na sua vida? Ok, essa é a primeira vez que me fazem essa pergunta. Se calhar nunca tive esta oportunidade para parar e pensar nisso, mas a verdade é que eu acho que já foram muitos os momentos. Para quem me vem acompanhando o meu percurso na Bhakti Marga e com a música, sabe que durante algum tempo um dos meus estados era dar suporte vocal, back vocal, ao Guruji. E eu tive momentos de grande êxtase mesmo, de estar só ali atrás e acompanhar ele a cantar e ele
ser um embodiment, tipo ser o mote que leva as pessoas, os devotos, os convidados, quem está a assistir online, a um êxtase de alegria tão grande que não dá. Não dá para ser indiferente àquilo. Mas acho que também o meu maior marco foi numa fase de Covid, em que nós fizemos um programa que na altura era o Waves of Love, e que depois tivemos uma segunda edição que era o Waves of Love Unity, em que esta edição ela já era um bocadinho mais complexa, no sentido em que nós pedíamos aos artistas, aos cantores, para se pudessem fazer um set de música, em vez de uma só música. E eu fui abordado, convidado a ter também uma pequena sessão de mantras, de bhajans, para depois já a priori ser apresentado nesta corrente que estava a surgir diariamente de pessoas de várias partes do mundo cantarem mantras. E há uma música muito conhecida que é o Sri Radha Giridhari, que vem desta sessão que eu fiz de meia hora, só eu e o Rishi Radhakananda no piano, em SPN, e nós gravamos numa altura em que o mundo estava virado do avesso, um lockdown quase no mundo inteiro, e eu estava também vivendo aquilo tudo de uma maneira, pronto, à nossa maneira, porque nós também mesmo no ashram estávamos a viver de certa forma a crise do momento. E foi muito engraçado, nós montamos aquela sala, esvaziamos a sala e na altura o diretor do vídeo disse, eu gostava que nós tivéssemos um ambiente de jazz, fumo, pacaluja, e disse, uau, adoro. Ou seja, quase que eu naquele momento eu também tivesse a precisar de estar naquele lugar, daquela maneira, silêncio, escuro, poucas luzes. E nós gravamos, a sessão está disponível no YouTube, e nós gravamos, creio, 5 músicas. E no final eu fiz este bhajan, Sri Radha Giridhari. E eu ali tive pela primeira vez uma experiência vocal que nunca tinha feito antes. Eu acho que atingi uma nota no final daquela música que até hoje eu não consigo repetir de uma forma mecânica. E eu fiquei... E quando nós terminamos aquilo, eu olhei para o Arada e eu disse, meu Deus, o que é que aconteceu aqui? E ele disse, cara, a gente não vai conseguir nunca mais reproduzir isso de novo. E foi naquele momento que eu disse, não, cantar o nome de Deus e cantar este nome em específico, eu, na minha relação com Radha, foi uma transformação que até hoje, sempre que eu canto aquele nome... Essa experiência transformou então? Sim, que muito. Porque eu tenho uma dúvida e eu já passei por situações... Eu não canto, para você que está assistindo, sinto muito te decepcionar, você nunca vai me ver cantando, mas quando eu estive na Índia, eu sempre fui muito ligado à música, desde sempre, eu sempre escutei muita música, grandes artistas, grandes nomes, e eu sempre tive muito ligado à técnica porque eu escuto muito, mas eu não percebo nada daquilo. Só que quando eu estive na Índia, eu vi pessoas com vozes horríveis, com timbres horríveis, só que aquilo tocava de uma maneira muito mais profunda. Onde é que tem a técnica, um timbre bonito, uma voz bonita, e onde é que entra a espiritualidade dentro da música? O próprio Guruji diz, e eu também venho confirmando cada vez mais, sempre que foi algo que fez parte da minha vida, não é? Eu, enquanto bailarino, nós trabalhamos muito com o ego, porque a gente vai a palco e a gente quer parecer lindos, magros, fazer um movimento mais bonito, pronto, é lixado. E na música igual. E nós, com bhajan, o exercício é um bocadinho mais difícil porque tu também vais para esse lugar. Vais para esse lugar de querer ser o melhor cantor, de ter o melhor bhajan, de querer provocar o melhor clímax no evento e tudo. E está tudo certo. Está tudo certo, faz tudo parte. Eu acho que é importante a pessoa ficar um pouquinho nervosa, mas o ideal é
naquela experiência que é individual, porque cada um lida com o ego da maneira que quiser, naquela experiência individual consegue não se deixar envolver pelo aquele ego, foca-se no objetivo principal que há. Eu estou a usar a minha voz para servir Deus, para servir o devoto e dar o melhor de mim para que o evento, o momento, a cerimónia seja a mais agradável possível. Claro que o ideal, e nisto eu tenho muita sorte, é um lugar onde eu vou e eu estou muito à vontade e eu me expresso muito facilmente, mas também reconheço que para pessoas é muito difícil. Só o lugar da exposição é um lugar frágil para essas pessoas e por estarem expostas, elas não conseguem chegar a um lugar que elas querem. Quando elas estão em casa sozinhas, fechadas num quarto, conseguem. Eu tive momentos muito, muito interessantes quando estava a viver em ESPN, em que eu cantava muito, principalmente quando o Guruji estava, pai, e eu depois no fim dizia, calma, agradece, incrível o Seva que tu fazes, porque havia momentos que eu sentia-me muito... Tipo, eu canto para o Guru, toda a gente aprecia a minha voz, os meus gritos, não sei o quê. E isto é perigoso, porque isto afasta-te. Por isso é mesmo ali um lugar que tu tens de estar sempre a tentar. Momentos muito intensos e que são muito exigentes nesse sentido era o Just Love Festival. Se tu estás todo o dia a cantar, vais para o palco para o Abhishekam, de repente vais dar um apoio a uma banda, de repente à noite tu és o artista principal e de repente à noite estás cantando o Arati, chegas ao final do quinto, sexto dia, tu já estás sempre my place is in a stage, nothing more. Não, amigo, se calhar também precisas de lavar uma loucinha no final do dia, varrer um chão. Fica aí a indireta, tá bem? Eu tenho uma dúvida constante, porque assim, eu vejo vocês cantando e eu me comparo com vocês, obviamente, porque eu não canto nada. Se eu for cantar, eu não me concentro, porque é um esforço muito grande. A minha dúvida é, vocês conseguem entrar em estado meditativo cantando? Porque para mim é muito fácil na japa, eu tô ali na minha meditação pessoal, é fácil, ninguém tá me ouvindo, não vou passar vergonha, então tá tranquilo. Como que é esse estado? Como é que vira a chave? Vocês conseguem perceber o momento que vocês estão só cantando e que vocês estão cantando com o coração? É super válido isso que estás a dizer, porque toda a gente passa por isso, inclusive eu. Ou seja, o próprio momento de chegar ao palco, eu chego nervoso, mas como te disse, eu tento focar, perceber qual é o verdadeiro objetivo da situação, da performance, vá, do momento, e claro, e tento tranquilizar-me e dar o meu melhor. E quando, uma vez mais, voltando àquilo que estava a dizer anteriormente, o ego não está muito presente, sendo um bhajan com muita alegria, roqueiro ou muito lento, sim, eu vou para um lugar, não sei se posso chamar meditativo, mas vou para um lugar de felicidade pontual que me preenche muito, que me preenche acima de tudo. E posso dizer também que quando eu comecei a fazer mais música dentro da Bhakti Marga, que é o movimento que eu faço parte, juntamente com o Puja, meu Deus. Você diz participar Tipo, das orações, participar das cantar. orações, dos eventos, ser uma coisa que fazia muito parte da minha vida, aprender um bhajan novo todos os dias, ter ensaios, ouvir muito bhajan, ou seja, depois chegar a um resultado, por exemplo, como celebrações como o Navaratri, em que tu estás 9 dias, não é? A celebrar a Mãe Divina e com muita música. Porque isto também, a música é uma coisa que é impossível não chegar a todos, porque é algo que faz muito parte da nossa filosofia, do nosso movimento. E então é isso, a música vai para um lugar dentro de ti que só te leva e tu só tens que depois permitir perceber como é que é a tua relação com ela. Eu tenho uma questão extremamente pessoal. Você que não concorda comigo, desculpe, mas eu vou ter que perguntar isso para ele. Ai, que medo. Você é um cantor, né? Eu te observo como um cantor profissional. Ok, Eu não tenho parâmetro, não sei se sim, não sei se não, mas uma pessoa que canta muito, para mim, ela é profissional e pronta. Você acredita que dentro da sua área é possível fazer só com o coração
ou minimamente você tem que saber, você tem que treinar, você tem que se dedicar? Isso é um tema polêmico, você que está aí espumando, calma, mas eu preciso ouvir do Victor, porque eu vejo muitas situações onde as pessoas acreditam que é só com o coração que se faz, e às vezes o ouvido dói, e eu queria a tua opinião sobre isso. Assim, sejamos sinceros, como tudo na vida, nós precisamos dos dois lados. A gente precisa da mente e do coração. E acho que se eu quisesse ser, neste momento, cantor profissional de mantras, eu teria que ter um bocadinho uma parte mais mental, pensar no projeto, pensar de que forma é que eu também teria um retorno. Claro que o meu coração ia estar sempre presente, mas se eu fosse viver pelo coração, e se calhar estava vivendo basta ponto. Faz sentido. E não é. Acho que também não podemos ser um bocadinho. É como tudo na vida, a gente pode adorar cozinhar, mas a gente cozinha com coração. Mas a gente cozinha porque também precisa de comer. Sim. E acho que é igualmente na música. Eu sou muito com os pés na terra, e a mim também faz-me um bocadinho de confusão aquelas pessoas que vêm com o lencinho branco, muito puras, cantarem para Deus e é tudo muito bonito e está tudo muito ótimo, mas depois também tem o outro lado que falha. Lá está, uma coisa que também o Guruji vem muito sempre a dizer, o equilíbrio das coisas, né? A consciência e mente juntas é que criam a verdadeiro sentido das coisas. E acho que acima de tudo é a pessoa também perceber em que cenários se encontra. Certo. Eu não, por exemplo, tu dizes-me que tu me vês como cantor. Eu posso dizer completamente o oposto. Eu vejo-me como uma pessoa que tem uma possibilidade de se expressar através da música, mas a minha ideia de cantor não é aquela a tua ideia. Sim. Porque eu não vivo disso. Porque não quero. Porque não quero criar um projeto, não quero criar uma estrutura que me dê algum rendimento através de mantra music. Mas eu poderia fazer. E acho que teria muita capacidade, mas neste momento não surge. Agora fica o jabá, fica aí a promoção. Você que tem interesse em fazer um workshop de música para se expressar através da sua própria voz, romper algumas limitações. Um coaching, que digam. Um coaching, Yeah, tá? mais Se você um quiser coaching. explicar um Sim. pouquinho sobre esse novo projeto. Eu sei Posso? que você disse que não tem, mas vai ter num futuro breve. Sim, sim. E eu, Muito em breve, muito em breve. primeira mão para vocês aqui. Então, Victor, Sim, explica então, um pouquinho sobre... primeiramente foi algo que tem surgido muito pelas pessoas. As pessoas vêm, abordam-me e dizem gostava que tu me ajudasses ou gostava que tu me ensinasses. E então passa também primeiramente por eu, comigo mesmo. Eu aceitar que de facto posso ser capaz de partilhar algo com alguém através da minha experiência. E então é algo muito simples, é um programa de 5 sessões de 1 hora, em que nós vamos fazer uma pequenina jornada desde o autoconhecimento, os desafios da pessoa, eu entender onde é que ela tem os seus entraves, os seus bloqueios, e juntos, eu e tu, conseguirmos desbloquear e depois criar uma estrutura de autoconfiança para a pessoa continuar, porque o caminho da música, ele é belo, é por causa disso, é que nós tanto que precisamos de comunidade para crescer na música, como também é uma relação que tu crias com a música, de descoberta. Não, cada vez mais nós não precisamos de seguir ninguém, a gente tem que ser nós próprios autónomos, perceber onde é que se eu me ligo mais num harmónio, numa mangira, numa guitarra, numa bateria, a editar música ou a escrever música. É isto. A expressão é isto, é tu encontrares. Eu tive anos e anos a debater-me porque é que eu não aprendo harmónio. Porque toda a gente dizia, tu cantas tão bem se tocasses harmónio. Amores, mas eu não quero tocar harmónio. Eu amo cantar e eu amo tocar cartazes, é isso. Se eu puder cantar sem harmónia, eu canto sem harmónia e está tudo bem. E pronto, e eu tive a sorte também de ter uma senhora que em 2020 ou 2021 foi a ESPN, na altura, a Shripita Nilaya, na Alemanha, e era uma senhora que tem um protótipo, um programa que dá-te uma nova voz. E ela tem uma parte técnica e tem uma parte do fórum psicológico. E a parte técnica, claro que me ajudou, mas acima de tudo, ela ajudou-me muito na parte psicológica. E é algo que as pessoas não têm muita noção, porque cantar é 10%.
O resto é 90% e é na nossa cabeça. Para você que tem interesse, fica aqui. Em breve a gente vai lançar, o Victor vai estar lançando esse programa dele. Então Muito em fique breve. atento, não se acanhe. Vamos quebrar algumas fronteiras mentais e conte com esse rapaz para poder te ajudar a soltar essa voz. Victor, para encerrar, então, eu queria te pedir do fundo do meu coração para dar uma palhinha de algum Bhajan, um Prarada, só para quem estiver assistindo. Tá bem. Para quem estiver assistindo, agora a tela vai ficar preta, vai aparecer o rosto do Victor, a tela vai começar a ficar preta e vai ficar só a voz dele. Quando ele parar de cantar, você desliga o vídeo, tá bem? Victor, 3, 2, 1... Shri Radha Giridhari Giridhari Radha Giridhari Shri Radha Giridhari Giridhari Radha Giridhari Radha Giridhari Radha Giridhari Radha Giridhari Oh Radha Giridhari Shri Radha Giridhari Giridhari